quem é esse? Ninguém ensina como esse homem. Ele poderia se gloriar também em relação à ressurreição de Cristo. Jesus ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Paulo ele poderia se gloriar na vinda de Cristo, que Jesus ele vai retornar para julgar e para buscar os seus. Mas Paulo aqui ele é muito claro. Ele diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, por que Paulo diz isso? Para entendermos, nós precisamos voltar lá para os evangelhos. Eu estava lendo Marcos hoje, do 14 ao 32, ele começa a descrever como foi a crucificação de Cristo. Ele começa dizendo que Jesus ele pegou seus discípulos, Pedro, Tiago e João, foi para um lugar chamado Getsêmani, e lá Jesus com a sua alma angustiada, e Jesus ele estava com a alma angustiada não pelo sofrimento físico da cruz, mas Jesus ele estava com sua alma angustiada porque ele sabia que na cruz ele ia enfrentar a ira do Pai. Ele sabia que ele ia enfrentar a ira do Deus Pai contra todo o pecado. E isso deixou ele tão angustiado que a Bíblia narra que ele chegou a suar gotas de sangue. E Jesus ele chega a orar ao Pai dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. E a gente continua lendo e Jesus entendeu que a vontade do Pai era ele enfrentar a cruz. E ele diz para os seus discípulos, olha, acorda, é chegada a hora do Filho de Deus ser entregado para os pecadores. E nisso o Evangelho vai narrar que chega Judas o traidor, acompanhado de uma multidão de pessoas carregando paus, carregando facas, os líderes dos sacerdotes e os líderes religiosos, e eles prendem Jesus nessa hora. Perna para quem tem para os discípulos. Os discípulos somem. Pedro ele começa a acompanhar Jesus de longe, todos eles ficaram com medo. E Jesus é levado para o sumo sacerdote para ser julgado. Chegando, eles pegam pessoas lá para fazerem falsos testemunhos contra Jesus, só que esses falsos testemunhos eles eram incoerentes. E até que o sumo sacerdote chega para Jesus e fala aqui, você tem dito aí que você é o Cristo? Jesus falou, sim, eu sou. Ao sacerdote, o sumo sacerdote rasga sua roupa, fala, isso é uma blasfêmia, e eles tampam a visão de Jesus, começam a esbofeteá-lo, começam a cuspir nele, começam a bater, e levam Jesus para ele ser julgado. Jesus vai chegar em Pilatos, e lá em Pilatos, Pilatos não viu nada de mal, não viu nenhuma transgressão em Jesus, e aproveitando da proximidade da festa da Páscoa, Pilatos ele tinha um costume de soltar um prisioneiro. E ele manda chamar um criminoso de carreira já, Barrabás, que estava preso por causa de seus delitos. E ele fala com aqueles judeus, aqui, eu vou soltar um, quem que vocês preferem? Que eu solte Barrabás, que é o criminoso, ou que eu solte este Jesus, que eu não vi nada de ruim com ele? O que a população faz? O que os judeus, o povo falam? Soltem Barrabás, crucifique Jesus. Crucifique Jesus. E Pilatos, mesmo sem ver nada de errado com Jesus, para agradar aquela multidão dos judeus, ele manda então açoitar Jesus e crucificá-lo. E começa então a paixão de Cristo, começa a narração daquele momento de sofrimento do nosso Senhor Jesus, onde que os soldados, eles pegam Jesus, colocam um manto escarlate, um manto vermelho, colocam uma coroa de espinhos, eles começam a esbofeteá-lo, começam a cuspir nele, eles açoitam a Jesus, machucam muito a Jesus, e eles o mandam pegar a sua cruz pesada e seguir com ela até um local chamado Gólgota, onde que ele foi crucificado. E às 9 horas da manhã, aproximadamente, Jesus chega nesse local. Lá eles amarram seus pés, pregam as suas mãos, e naquele período começam as pessoas a caçoar dele. Aqui, você não é o rei dos judeus? Você não salvou outras pessoas? Por que você não salva a si mesmo? Você não é o rei? Por que você não desce daí? Você não tem poder? Por que você não desce daí? E a Bíblia vai narrar que depois, lá para as 15 horas da tarde, o Senhor Jesus, ele chega quando ele sente aquela ira toda do Pai sobre o pecado que ele estava carregando naquela cruz. Ele fala, meu Deus, meu Pai, por que me desamparastes? E em poucos minutos, ele então fala, está consumado, e ele então morre. Meus irmãos, é muito importante a gente entender qual que é o significado disso. É muito importante a gente entender e isso passar não desapercebido. Porque a cruz, ela é a mensagem central do Evangelho.
Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho, não existe cristianismo sem cruz. E é interessante quando a gente está estudando que qualquer pessoa que começar a estudar o cristianismo pela primeira vez vai ficar espantado com o tamanho espaço que os seguidores de Jesus dão para a sua morte. Qualquer pessoa que começar a estudar o cristianismo vai ver o espaço extraordinário que os seguidores de Jesus eles destinam para narrar a última semana dele na Terra. Se a gente pegar o Evangelho de Lucas, 1/4 dele é sobre a última semana de Jesus. Se a gente pegar Mateus e Marcos, 1/3 é sobre a última semana de Jesus. Se a gente pegar o Evangelho de João, quase a metade do Evangelho é narrando a última semana de Jesus. Os outros, os demais líderes espirituais, seus seguidores não ficam falando sobre a sua morte. A morte dos demais líderes espirituais, ela encerra a sua trajetória. A morte dos outros líderes espirituais, ela não tem mais nada para fazer. O importante é o que a pessoa, o que o líder ensinou enquanto estava vivo. Depois que morre, a carreira dele foi encerrada. Mas o cristianismo, ele é diferente. O cristianismo, ele fala muito sobre a morte, sobre o significado da morte de Cristo. E tem um pastor, John Stott, que ele diz que um dos mais graves equívocos da igreja evangélica é querer um cristianismo sem cruz. Nesses tempos difíceis que nós temos vivido, nós temos visto mensagens sobre várias circunstâncias na igreja evangélica brasileira. Vemos sobre bênçãos, vemos sobre prosperidade, vemos que Deus ele vai restituir o que você perdeu, vemos que se você vier para Cristo você vai ter uma vida boa, mas pouco se ouve sobre a cruz. Pouco tem se ouvido sobre a cruz, a centralidade da cruz em nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O objetivo da mensagem hoje é a gente sair daqui entendendo qual que é o significado da cruz. O objetivo da mensagem hoje é toda hora que você pensar na cruz, é a pergunta do quebra-gelo do PG. Toda hora que você olhar para a cruz, você pensar numa cruz, você saiba qual que é a mensagem dela. E a primeira mensagem que a cruz de Cristo, ela nos passa, é que a cruz, ela mostra a profundeza dos nossos pecados. Amanhã, a primeira pergunta do PG será para você falar as 5 mensagens, os 5 tópicos da cruz. A primeira é que a cruz mostra a profundeza dos nossos pecados. Isso vai totalmente oposto do que muitas igrejas neopentecostais têm falado. Normalmente elas pegam a cruz e elas praticamente divinizam, colocam um homem como uma divindade. Olha, você é tão importante, você é o centro do coração de Deus, Jesus morreu na cruz porque você é tão importante. Não, meus irmãos, a cruz ela é o atestado que somos maus. A cruz ela atesta que nós somos pecadores. A cruz atesta que sem Cristo nós não podemos fazer nada. A primeira mensagem é que a profundeza dos nossos pecados, a Bíblia nos ensina, que independente da sua raça, independente da sua nacionalidade, independente do seu sexo, o ser humano ele já nasce em pecaminosidade. O ser humano já nasce com a sua moral corrompida. O ser humano já nasce condenado. O que alguém precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Lembram do retiro? É só continuar vivendo. Viva do jeito que você quer, faça tudo que você quer, satisfaça todos os seus prazeres. Você está no caminho para o inferno. O ser humano é desse jeito. Fabrício, mas meu filho tem poucos meses. Ele é tão santo. O que é a primeira coisa que criança aprende a falar? Não e é meu. Você não ensina a criança a ser egoísta, você não ensina a criança a fazer pirraça, você não ensina a criança a brigar, a fazer birra. Isso já faz parte da natureza. Meus irmãos, a Bíblia deixa muito claro, Paulo vai falar em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem, são destituídos da graça de Deus. E o preço do pecado qual que é? Ele vai falar no 6:23, o salário do pecado é a morte. E qual que é a outra causa do pecado? Isaías 59, verso 2, vai falar que o pecado ele causa
inimizade do homem com Deus. Então todo mundo pecou. Todo mundo pecou. A cruz, ela atesta isso, que nós somos pecadores, meus irmãos. Mas o que é o pecado, Fabrício? Pecado é a transgressão divina, dos atos, dos mandamentos divinos. É você deixar de fazer o que Deus mandou ou você fazer o que Deus proibiu. Pecado é uma transgressão. Uma ilustração boa. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou tão bom, Fabrício, tem um vizinho meu que ele é mau. Tem um conhecido meu lá no serviço que aquele lá é pecador. Mas eu não sou. Meus irmãos, a ilustração boa é você pegar uma joia, pegar um diamante. Você pega ele ao seu próprio olho, você vai falar, perfeito. Esse aqui é raro. Esse aqui vale muito. Mas você leva ele para o joalheiro, você leva ele para o ourives com a capacidade que ele tem, com o maquinário que ele tem, com a experiência que ele tem, ele bate o olho, ele começa a ver as imperfeições. Às vezes aquilo que você achava que era algo sensacional, nem verdadeiro é. De igual forma, muitas vezes nós achamos que nós somos bons. Você começa a pegar a régua e medir com o seu vizinho, com o seu parente que não é crente. Mas quando nós chegamos diante do olhar justo de Deus, quando nós chegamos diante da santidade, Deus é santo, 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 Ele olha para mim, Ele olha para cada um de nós e constata, você é pecador. Nós somos pecadores. Fabrício, quais os critérios para falar que nós transgredimos a lei de Deus? Nós podemos pegar vários, mas um muito prático é a gente pegar os 10 mandamentos. Se você pegar os 10 mandamentos, você já quebrou algum deles? Eu já quebrei várias, diversas vezes. Então, eu sou pecador, e se eu chegar a Deus, eu jamais posso chegar pedindo justiça, que eu mereço, porque eu mereço o inferno. Eu tenho que chegar a Deus pedindo, clamando misericórdia e a graça dele. Mas se a gente chegar para a maioria, a Célia, quando começou, perguntou se ela fosse fazer uma pesquisa, quem que acredita em Jesus Cristo, 100% ia levantar a mão. Mas se a gente chegar para a maioria das pessoas aí fora, 99%, perguntar quem acredita em Deus, mais de 90%, eu creio, vai falar que sim. E é algo que a gente fazia quando a gente ia evangelizar com os jovens, a gente usava uma abordagem diferente da caravana do arrependimento, que a gente chegava para as pessoas e perguntava, olha, licença, eu posso conversar contigo? Não desejo isso para você, mas se você morresse agora, você iria para o céu ou para o inferno? O que 99,9% das pessoas responderiam? Para o céu. Aí você respondia, por que você ia para o céu? Porque eu não sou mau, porque eu não roubo, porque eu nunca adulterei, porque eu nunca matei ninguém. Aí você falava, olha, com licença, eu posso fazer um teste rapidão? Um teste prático contigo? Vamos pegar os 10 mandamentos. Você já contou alguma mentira? A pessoa falasse não, ia ser a milésima dela naquele dia. A pessoa, sim. Então, ó, primeiro aqui do mandamento, que não dirás falso testemunho, você já quebrou. Você já adulterou? Jamais, eu nunca traí minha esposa. Mas você já olhou para alguma mulher com pensamento impuro? Sim. Então, aqui, ó, no segundo, você já quebrou. Você já furtou? Nunca, nunca furtei. Você já pegou algo emprestado e não devolveu? Sabia que isso é furtar? Já. Terceiro dos 3, você já quebrou. Você já disse o nome de Deus em vão? Já. Não precisa continuar, né? Os irmãos conseguiram entender. Aí você chegava para a pessoa e falava, diante desse teste que a gente fez, de transgredir a lei de Deus ou não, se você chegasse perante um juiz justo, você seria condenado ou absolvido? A pessoa? Condenada. Aí você vinha, mas eu tenho uma boa notícia para você. Você não fez nada para merecer, mas veio um homem e ele morreu na cruz por você. Aí a gente ia evangelizar. Porque não adianta você chegar para uma pessoa e falar para ela que Jesus quer salvar ela, se ela acha que ela não precisa de Salvador. Muitas vezes a gente vai evangelizar falando para as pessoas assim, olha, Jesus te ama, e ela fala, obrigado, eu também. Você fala para a pessoa, Jesus quer te salvar, obrigado. Ótimo, eu gosto de Jesus, ele é gente boa. Meus irmãos, não tem boa notícia se não tiver a má notícia antes. O pastor Paul Washer, ele falava, olha, tem a pior notícia que alguém pode ouvir. Qual que é? Deus é bom. Por que isso é uma má notícia? Porque o homem é mau. Como que o Deus bom, justo, santo, santo, ele vai julgar um homem mau e pecador? A humanidade, o ser humano, não tem ouvido falar sobre pecado.
As pessoas têm vindo, têm aceitado apelos para vir para Jesus, mas elas não têm vindo pelo motivo correto. Elas não têm vindo buscando um Salvador, elas têm vindo buscando um abençoador. Elas têm vindo muitas vezes buscando alguém que vai corroborar, alguém que vai poder abençoar a empresa, que vai abençoar o casamento. Mas Jesus não morreu na cruz para abençoar seu casamento. Jesus não morreu na cruz para te dar dinheiro. Jesus não morreu na cruz para você ter uma vida boa. Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus, ele morreu na cruz para aplacar a ira de Deus para com nós, pecadores. Esse que foi o objetivo de Jesus na cruz. As outras coisas podem vir, mas só que nós precisamos ver a centralidade da mensagem da cruz. A primeira coisa que nós vemos é que nós somos pecadores. Nós precisamos, meus irmãos, ver o mal do pecado. E nada mais adequado para vermos quão mal é o pecado. Nada mais adequado para nós vermos a grande miséria do pecado do que nós vermos a satisfação pedida por ele. Se eu ofendo alguma pessoa, se eu ofender o Gabriel, é algo errado, mas a consequência disso vai ser algo, dependendo da ofensa, vai ser algo brando entre mim e ele. Agora, se eu ofender um policial, corre o risco de ser preso. Agora, se eu chegar e ofender um presidente, com certeza eu vou ser preso. Se eu ofender um ministro do Supremo, acabou minha vida. Então o que acontece? Quanto mais honra uma pessoa tem, maior é a ofensa e maior o preço exigido por ela. Meus irmãos, qual que é a honra de Deus? Ela é infinita. Não tem como nós mensurarmos. E qual que é a exigência para nós em rebelar e ofendê-lo através dos nossos pecados? É algo infinito. Jesus teve que morrer na cruz. Você quer saber o preço do seu pecado? Olha para a cruz. Você quer saber o preço do pecado? Olha para a cruz. Meus irmãos, é algo muito sério. A primeira mensagem que a cruz nos mostra é que nós somos pecadores. Eu vejo na cruz quão profundos meus pecados são. Jesus morreu para nos salvar da ira de Deus. E a ira de Deus, o inferno, nada mais é que a justa manifestação de Deus para com o pecado. Meus irmãos, que nós entendamos isso. Que nós possamos ver quão mal, quão afrontoso, quanto de ofensa que nós fazemos para com Deus toda vez que nós quebramos, transgredimos a lei dele. E é diversas vezes isso acontece. O pecado, ele afeta todo o nosso corpo, ele vai nos fazer escravos. Nós vemos que você não quer fazer algo, você vai e faz. Nós vemos que a humanidade, a gente vive na era de mais informação. A gente vive... Eu estou com 37 anos, eu consegui pegar a era antes da internet um pouquinho, a internet de escada, e essa internet que você passar um minuto, você já está arrancando os cabelos, que você está ansioso. Então eu consegui pegar. Nós vivemos na era que tem mais liberdade, que os jovens fazem o que eles querem. Mas vivemos na era que mais tem depressão. Vivemos na sociedade que mais tem tristeza. Vivemos na sociedade que as pessoas tomam remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para rir, remédio para emagrecer, remédio para engordar, remédio para tudo. A pessoa infeliz. Por quê? Quanto mais longe de Deus, mais infeliz o homem é. E Romanos, Paulo vai dizer, olha, eles escolheram adorar a criatura ao invés do Criador. Então Deus, ele entregou a humanidade para seus próprios prazeres. E nós temos visto a humanidade entregue a seus próprios prazeres. E eles têm colhido em si mesmo a consequência dessa rebelião contra Deus. A gente vê cada vez pessoas mais infelizes. A gente vê pessoa que faz o que ela quer. Ela casa com um, casa com dois, separa, casa com três. Depois casa com outro do mesmo sexo. Depois separa e junta. Faz o que quer, mas infeliz. Não segue regra nenhuma. Infeliz. Eu não quero saber de religião. Infeliz. Por quê? Longe de Cristo não há felicidade. E o ser humano precisa entender. Toda vez que nós olhamos para a cruz, precisamos entender que somos pecadores. Toda vez que olhamos para a cruz, nós precisamos entender que não há um justo sequer. Toda vez que nós olhamos para a cruz, nós precisamos entender que teve um preço muito alto por causa da nossa ofensa, da nossa transgressão, que foi o sangue de Cristo derramado.
Então, meus irmãos, a primeira mensagem que a cruz, ela mostra para a gente, quando a gente olha para a cruz, nós somos pecadores. E somente através de Jesus teremos perdão dos nossos pecados. Ficou claro essa primeira mensagem? Continuando, por que Paulo vai falar que ele se gloriava na cruz de Cristo? Porque na cruz de Cristo nós vemos que nós somos pecadores, mas a cruz de Cristo, ela também nos mostra que nós somos muito amados. A cruz mostra, você é pecador, mas a cruz mostra, Deus, Ele te ama. E é importante a gente entender isso, porque na cruz de Cristo nós vemos tanta justiça, a ira divina, quanto a misericórdia e o amor divino. O que é isso, Fabrício? Pergunta de PG. Na cruz, nós vemos o Deus justo demonstrando, descarregando toda a sua ira para com o pecado em Cristo Jesus. E na mesma cruz que nós vemos Deus ele revelando a sua ira e castigando, nós vemos a misericórdia dele, que ele castigou o seu filho e não a nós. No mesmo símbolo, nós vemos Deus castigando o seu filho e Deus ele demonstrando o seu amor. A gente vê nos filmes, a gente vê Hollywood mostrando um homem e uma mulher se beijando e falando isso que é amor, mas Deus ele aponta para a cruz e fala isso que é amor. Isso que é amor. E Paulo vai falar que Deus ele provou o seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer por você, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não viu nada de bom em nós para poder nos salvar. Não temos mérito nenhum na salvação, mesmo sendo pecadores, Deus, ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para morrer. Ele demonstra, ele provou o seu amor na cruz. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos, somos pecadores. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos, eu sou amado. Deus me amou. E ele amou de tal maneira, uma maneira que não tem como eu mensurar, que ele enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor grandioso é esse? Independente de vida boa ou não aqui na terra, meus irmãos, a salvação é a maior bênção que um homem ou mulher pode ter. Independente se você vai passar a vida toda num perrengue aqui, terrenamente falando, se você é salvo em Cristo Jesus, você tem eternidade, será pouco para agradecer Ele por esse dom maravilhoso. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus pela cruz de Jesus Cristo, que Ele provou o amor. E é interessante, Paulo ele diz em Romanos 5:8, que Deus prova o seu amor enviando Cristo para morrer, e no 9 ele diz, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda serão salvos da ira de Deus por meio dele. Fomos justificados pelo sangue de Cristo. Você sabe o que é justificação? Tem alguns termos bíblicos, que às vezes a gente fala, o sangue de Jesus, justificados, fé, e muitas vezes a pessoa ela pode ser visitante, ou então novo na fé, ou então ela nunca estudou sobre isso, ela não sabe. Justificação, meus irmãos. É importante a gente entender. A Bíblia deixa muito claro que todos nós vamos comparecer diante do tribunal divino. A Bíblia deixa muito claro que cada um de nós, você crendo ou não nisso, mas você vai comparecer perante Deus. E Ele vai pedir conta de toda palavra frívola, inútil, dita. Ele vai pedir conta de toda obra que você cometeu. Ele vai pedir conta de todos os pensamentos que você teve. Ele vai pedir conta das suas omissões. Tiago vai falar, quando você pode fazer o bem e não faça, você está pecando. Agora pensa comigo, quem que passa nesse pente fino? Obras, pensamento, palavras, atitudes, omissões. Quem que vai passar nesse pente fino, meus irmãos? Quem escapa desse pente fino de Deus? A ilustração que eu já dei, você está fazendo um omelete. O Anderson está aqui? O Anderson, eu dei essa ilustração outra vez com 10 ovos. Ele falou, Fábio, 10 ovos é muito colesterol, então eu vou reduzir o omelete para 5 ovos. Você está fazendo um omelete, 5 ovos. Você pega um ovo, quebra, coloca na frigideira, o ovo perfeito. Ok, você pega o segundo, quebra, perfeito. O terceiro, quebra, perfeito. Vai crescendo o omelete. O quarto, quebra, perfeito. O quinto, você quebra, coloca, ele está podre. Quanto do omelete você perdeu? Mais um ovo só de 4, você perdeu tudo? É isso mesmo.
Tiago vai falar que aquele que transgride uma lei, ele é réu de toda a lei. Um pecado apenas, ele é suficiente, mais que suficiente para condenação eterna. Aí você vai falar, Fabrício, eu estou frito. Eu vou falar, tá mesmo. Nós estamos fritos. Nós estamos perdidos, porque nós não podemos fazer nada. Nós estamos perdidos porque não tem nada para eu fazer para poder ser perdoado. E é interessante a gente notar isso, porque Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Gálatas, ele está falando sobre o caminho que leva a Deus. E se a gente for reparar todas as religiões, nós poderíamos dividir em duas apenas. A gente pode pegar todas as religiões inventadas pelo homem e nós vemos algo comum entre elas, que é o quê? O homem, ele tem que fazer algo para ser salvo. O homem, ele tem que fazer algo para agradar a divindade vem e satisfaz a vontade dele. O homem tem o poder, estou falando dessa primeira religião, o homem tem um poder do seu braço de conseguir ser salvo. Aí a gente vê rituais, sacrifícios, a gente vê pagamento de promessa, a gente vê um tanto de coisa para a pessoa poder ganhar algo do seu ser divino. Agora o cristianismo bíblico é a única religião que ela fala de uma forma muito clara, o homem não consegue fazer nada por si mesmo. Paulo vai deixar isso muito claro, o homem, nós estávamos mortos. Morto não pensa, morto não tem decisão, morto não escolhe. O cristianismo bíblico ele vai falar, olha, o homem nem sabe que Deus pode salvar ele e não quer nem saber de Deus e nem faz ideia do que Deus pode fazer se Deus não intervir. A diferença do cristianismo para as outras religiões, a gente pode dividir em duas só. As demais, o homem pode fazer algo. O cristianismo bíblico vai falar, o homem não pode fazer nada, mas Deus, ele veio para fazer aquilo que precisava ser feito. O amor de Deus. E a gente precisa entender a justificação. Voltando aqui, você vai falar, eu estou frito. Eu vou falar, está. Mas o que é a boa notícia? Que aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que você nunca poderia fazer, Deus ele veio e já fez, enviando Jesus para morrer na cruz, meu irmão. A justificação, ela é muito mais do que o perdão. Outro exemplo, para poder entender isso de uma forma clara, você está devendo 1 milhão para o banco. Você está quebradinho, você não tem um tostão. Chega alguém, vai lá no banco, deposita 1 milhão. Você foi perdoado, não foi, da sua dívida? Correto? Mas você continua quebrado, não continua? Agora, isso é perdão. Agora, a justificação, ela vai muito além do que perdão. Justificação é você está devendo 1 milhão, alguém vai lá, paga o seu 1 milhão e vai lá e deposita um crédito infinito na sua conta. E foi isso que Deus fez com a gente. Ele não só perdoou o nosso pecado, mas Ele colocou um crédito infinito da justiça de Cristo em nossas vidas. Por isso que Deus olha para você e Ele fala, nossa, tem o sangue de Jesus que foi derramado por Ele. Por isso que o apóstolo João, ele vai dizer na sua primeira carta, ele vai dizer, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Como que um justo juiz, ele é fiel se ele perdoa o pecador? Por quê? Porque o preço já foi pago. Deus, ele continua sendo justo, nos perdoando, porque o preço já foi pago por Jesus. Antigamente o diabo olhava para você e falava, olha Deus, ele pecou, ele merece ser condenado. Ele transgrediu sua lei e merece ser condenado. Mas Jesus veio, ele morreu na cruz, e agora se o diabo, que é o acusador, ele falar, olha Deus, o Fabrício pecou, ele merece ser condenado. Deus vai falar, sim, ele pecou, mas o pecado dele foi pago na cruz. O escrito de dívida dele foi pago, foi rasgado na cruz. O Senhor Jesus, meus irmãos, quando Ele falou, está consumado, Ele estava dizendo, Pai, todo aquele que crê em mim, ele está com a sua dívida paga para com o Senhor. Todo aquele que coloca em mim a sua confiança, Pai, eu paguei a dívida dele. Basta ele crer em mim. Essa é a mensagem da cruz, o amor de Deus. O amor tremendo de tal maneira de Deus que enviou seu Filho para aplacar a ira de Deus com nós, meus irmãos. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus pela cruz. Então a gente precisa entender, Deus quitou nossa dívida, colocou um crédito infinito. Pela cruz nós fomos reconciliados com Deus.
Hoje, se você ora, você pode orar com convicção que Deus está te ouvindo, não por você ser bom ou orar bonito, mas porque você confia em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, quando ele morreu, a Bíblia, os evangelhos vão narrar que o véu ele rasgou de cima a baixo, não tem mais separação. Você tem livre acesso a Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo. Então a cruz, ela vai nos mostrar essa mensagem. Deus, ele nos ama. Deus, ele te ama. Deus, ele enviou o seu Filho, ele provou o amor dele. Então, às vezes você está pensando assim, Fabrício, eu estou perdido, mas é muito pecado, não tem jeito. Eu falo para você, o sangue de Cristo, ele é mais que poderoso o suficiente para qualquer pecado. Fabrício, mas eu sou o pior das pessoas. Eu falo para você, olha, o sangue de Cristo é poderoso para salvar todo aquele que nele crê. Independente do pecado, independente do histórico. Creia em Cristo. O escrito de dívida foi rasgado na cruz do Calvário. Meus irmãos, então quando olharmos para a cruz, precisamos lembrar, a cruz mostra primeiro que somos pecadores. A cruz ela mostra que nós somos profundamente, o pecado ele está enraizado na humanidade. Ela já nasce em estado pecaminoso, com a moral corrompida e condenada eternamente. Mas a cruz também, quando você olhar para a cruz, você tem que lembrar que a cruz mostra que Deus te ama demais. A cruz mostra que Deus provou o amor dele. Não tem dessa de falar assim, ó Deus, se o Senhor me ama, faz isso. Não. Deus já provou o amor dele e a prova do amor dele é a cruz. É Cristo Jesus morto no Calvário em nosso lugar. E quando Paulo vai... Por que Paulo se gloriava na cruz de Cristo? Mais uma. A cruz, meus irmãos, ela vai mostrar que é o único caminho para a salvação. Somos pecadores, somos amados, e existe somente um caminho para a salvação. Se a gente pegar aqui o islamismo, diversas religiões e ideologias possuem um símbolo que as identifica. O islamismo usa uma meia-lua. O judaísmo moderno, a estrela de Davi. Se a gente pega aí o marxismo, tem o martelo e a foice. O cristianismo também tem um símbolo que o identifica, que é a cruz. A cruz é o maior símbolo da nossa redenção, da nossa salvação. E a cruz, quando nós olhamos para a cruz, ela exclui todos os demais caminhos. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Às vezes a pessoa pensa, não, Fabrício, mas só que a religiosidade, o ritualismo, as boas obras, não. Não existe mérito, não existe nada que você pode fazer. Paulo disse, pela graça sois salvos, não por obras. É um dom, é um presente de Deus para que ninguém se glorie. Meus irmãos, a graça, ela está do início ao fim da vida do cristão. É do início da caminhada até a glorificação, tudo é graça. O que significa graça? Favor e merecido. Mas a gente não pode querer uma graça barata. O que é uma graça barata, Fabrício? Deus me salvou, vou viver do jeito que eu quiser, por graça mesmo, por obras, então eu vivo do jeito que eu quero. Vai para o inferno. Porque a graça, ela é o oposto de merecimento, mas ela não é o oposto de esforço. Entendam isso, a graça, ela é o oposto de merecimento, mas ela não é oposto de esforço. A salvação foi pela graça, mas ela não foi de graça. Custou muito, a gente viu. Quer saber o preço do pecado? Olha para a cruz. Foi o preço de Jesus Cristo derramado naquela cruz. Um preço altíssimo, imensurável. Então a gente tem que viver de acordo com isso. A cruz de Cristo, ela mostra, olha, só existe um caminho. O Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a gente precisa viver dessa forma. Alguns caminhos parecem bons, a Bíblia diz em Provérbios 14, 12. Há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Tem pessoas que dizem que existem vários caminhos. João 14, 16, o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos vão dizer no dia do juízo, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Mas no dia do juízo não tem mais tempo. O tempo para arrepender,
o tempo para reconhecer, o tempo para agarrar nos méritos de Cristo se chama hoje. Hoje é dia de salvação. E tem muitas pessoas brincando de roleta russa. Uma coisa é você brincar de roleta russa, qualquer coisa você brincar de roleta russa é ruim, mas você brincar de algo temporário, outra é você brincar de roleta russa com eternidade. Fabrício, mas eu estou novo, eu estou saudável, eu fiz o check-up, não tem nada de... médico falou que eu estou tranquilo, eu vou viver até os 80 anos. Quem garante que você vai sair dessa porta e vai chegar vivo na sua casa? Quem garante que eu vou chegar vivo? Enquanto você está respirando, tem jeito. Parou de respirar, Hebreus vai dizer que ao homem cabe morrer uma só vez, depois disso vinha no juízo. Então, meus irmãos, muitos vão chegar no dia do juízo final, mas não vai ter tempo mais. Muitos vão chegar e não vão ser reconhecidos como filhos de Deus. Então a gente precisa ver que o dia é hoje, vem agora, agora é a hora. A maioria da humanidade tem tomado o caminho errado, por isso que o mundo está desse jeito. Lembra que eu falei de Romanos 1? O homem escolheu a criatura e deixou Deus de lado, Deus entregou e falou, faça de acordo com o que vocês querem. E a gente tem visto barbaridade crescendo, a gente tem visto cada vez o homem, a maldade, a impiedade crescendo, e isso é causa do pecado. O maior problema do mundo não é econômico, não é social, não é político, não é cultural. O maior problema do mundo chama pecado. E a solução para o pecado não é a ONU, não é os Estados Unidos, não é nenhuma organização. A solução para o pecado chama Jesus Cristo. Só existe um caminho. A cruz nos mostra um caminho apenas. Somente Jesus Cristo. Quando olhamos para a cruz, nós vemos, somos pecadores. Quando olhamos para a cruz, nós vemos, somos amados. Quando olhamos para a cruz, nós constatamos, não existe outro caminho. Somente Jesus Cristo para a salvação. Venha para a cruz, meus irmãos. Se sua vida está nessa situação porque você tomou decisões erradas, todos nós tomamos. O problema não é errar, o problema é permanecer no erro. Todos nós estamos ouvindo. No dia do juízo final, ninguém vai chegar para Deus e vai falar, Deus, eu não sabia que precisava fazer isso, eu não sabia que era desse jeito. A pregação, ela é algo tão tremendo que você pode não crer no que eu estou falando. Mas no mínimo, ela está te deixando cada vez mais indesculpável perante Deus. Fabrício, eu não creio em nada que você está falando, você não é obrigado a crer. Mas só que, através do conhecimento, você cada vez está tendo menos desculpa. Venha hoje, porque muitas pessoas estão com a vida destruída por causa de decisões tomadas erroneamente, mas há esperança, a esperança está na cruz de Cristo. A esperança é uma pessoa, Jesus Cristo, meus irmãos. Então a cruz mostra que somos pecadores, mostra que somos amados, mostra que só existe um caminho que é Jesus Cristo, e através desse caminho que é Jesus Cristo, a cruz também tem outra mensagem, que ela nos dá uma nova perspectiva de vida. A quarta mensagem, a cruz, ela nos dá uma nova dinâmica de vida. Muitas pessoas estão sofrendo, igual eu disse no início, depressão, ansiedade, tristeza, não quer mais viver, uma tristeza que a pessoa não sabe por quê. A pessoa não consegue dormir. A pessoa vive através de remédios. Meus irmãos, Paulo ele diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor, Jesus, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo que Paulo está dizendo, aqui está remetendo a todo esse sistema anticristão. O mundo que ele está remetendo aqui, está falando todo esse sistema de valores, de crenças que são contrários à fé cristã. E Paulo está falando, olha, a cruz de Cristo, por meio dela, o mundo é crucificado para mim. Então o que é o mundo ser crucificado para alguém? É você não fazer mais parte desse sistema anticristão. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando que a cruz, ela é eficaz para nos libertar de todas essas paixões mundanas. Ele está falando que quando você olha para a cruz de Cristo, ela tem um poder de te libertar, de te capacitar para você vencer as tentações, para você não ser mais escravo do pecado. É isso que ele está falando, olha, eu me glorio na cruz de Cristo,
pela qual o mundo foi crucificado para mim, eu fui crucificado para o mundo. Eu vivo nesse mundo, mas eu não participo mais desse sistema anticristão. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou escravo dele. Eu vivo nesse mundo, mas só que todos esses prazeres temporários e momentâneos, eles já estão crucificados, eu já morri para eles. E com isso, você tem uma nova dinâmica de vida. Você não é escravo mais do cigarro, você não é escravo mais do álcool, você não é escravo mais dos seus olhos, você não é escravo mais da mentira, você não é escravo de Satanás, você não é escravo das suas concupiscências, você é livre. É uma nova forma de viver. Fabrício, então se eu vier para Jesus, se eu sou de Jesus, eu nunca vou pecar? Não. O apóstolo João fala que aquele que diz que não peca, ele é mentiroso. Mas o mesmo apóstolo João, ele fala que aquele que vive no pecado, a luz de Deus não está nele. O pastor Charles Spurgeon, ele tinha uma frase que ele dizia que ela ilustra bem isso. Ele falava, as ovelhas podem se sujar na lama, mas somente os porcos que rolam nela. O que ele quer dizer? O crente, ele pode cair, mas viver no pecado, escravo do pecado, não. Aí já não é ovelha, aí já é porco já. Quem gosta de lama é porco, a ovelha pode sujar. Então, meus irmãos, a cruz de Cristo, ela nos dá uma nova maneira de viver. A cruz de Cristo, ela te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é quem? Jesus Cristo. Glória a Deus por Jesus Cristo. Olhe para a cruz e tenha uma vida transformada, meus irmãos. Jesus, ele pode fazer de você uma pessoa totalmente diferente. Eu tenho certeza aqui que diversas pessoas poderiam dar testemunho de como que eles eram antes de Cristo e como que Deus fez a obra na vida deles, eles têm sido transformados. E Deus, ele faz isso a cada dia, ele vai transformando e vai moldando em nós o caráter de Cristo. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela cruz de Cristo, ela nos dá uma nova vida. As coisas velhas, o pecado ficou para trás, eis que tudo fez novo. Antes nossos olhos estavam fitos em prazeres terrenos, depois de Cristo nossos olhos estão fitos na eternidade. Um vislumbre da glória de Deus, ele é capaz de acabar com todos os outros desejos desse mundo, meus irmãos. Glórias a Deus por Jesus Cristo. Então Jesus, ele pode trazer alegria, paz, felicidade, como você nunca teve. Se você tem vivido uma vida triste, se você tem vivido uma vida em depressão, se você tem vivido uma vida em escravidão do pecado, venha para a cruz de Cristo. Ele é mais que poderoso e ele é mais que suficiente para transformar a sua vida e você viver em nova dinâmica. Amém? Agora, caminhando para o encerramento, a cruz de Cristo, ela não só nos dá uma nova dinâmica, mas ela também nos garante a vida futura. A cruz de Cristo, ela não só muda a nossa forma de viver aqui, mas ela garante a nossa vida no porvir. Nós vimos aqui, através da cruz de Cristo nós vemos, somos pecadores, através da cruz nós vimos, somos amados, através da cruz de Cristo nós vimos, não existe outro caminho, através da cruz de Cristo nós vemos, temos uma nova forma de viver, muda a dinâmica de vida do pecador, e através da cruz de Cristo nós temos garantia da vida eterna, a vida do porvir. Ela não só muda o presente, mas ela te garante o futuro. Venha para a cruz de Cristo, meus irmãos, e tenha a sua eternidade assegurada. O que é eternidade? Não tem como a gente mensurar. Por isso que eu falei, muitas pessoas brincando de roleta russa com a eternidade, não. Enquanto estivermos respirando, há esperança. Jesus, ele morreu na cruz. Jesus, ele foi sepultado. Mas a palavra diz que ele não ficou na sepultura. A palavra diz que ele ressuscitou o terceiro dia. E glórias a Deus, porque ele ressuscitou, porque por causa que ele ressuscitou, nós temos garantia que nós também vamos ser ressuscitados. Aqueles que estiverem mortos vão ser ressuscitados. Meus irmãos, Jesus ressuscitou e a Bíblia diz que ele vai voltar. A Bíblia diz que ele tem preparado morada para os seus.
Eu não sei como está a sua vida, às vezes você está passando por uma dificuldade, às vezes você está passando por opressão, às vezes você está passando por uma circunstância adversa, mas eu posso falar para você, se você tem Jesus Cristo, isso tudo aqui é passageiro. Você tem que agarrar seus olhos e mirar lá na eternidade. Tinha um teólogo, eu esqueci o nome dele, acho que é o Bunyan, que ele dizia que o ímpio, ele pode ter a vida melhor aqui. Ele pode viver até 100 anos com saúde. Ele pode ter sua família toda com saúde, tudo em harmonia. Sem Jesus, quando ele fechar os olhos, tudo que ele viveu de bom aqui não vai se comparar com o tormento eterno do inferno. E ele faz a contrapartida com o justo. A pessoa que tem Jesus, ela pode passar o maior perrengue nessa vida. Ela pode sofrer com o filho, ela pode sofrer com o marido, ela pode sofrer com a esposa, ela pode sofrer com doença a vida toda, ela pode sofrer com desemprego, ela pode sofrer com falta de comida, mas quando o justo fechar os olhos, o sofrimento todo que ele passou aqui não vai ser nada comparado com a glória da vida eterna. Essa é a garantia. Essa é a garantia. Está passando por dificuldade? Agarre na cruz de Cristo e fale, olha, eu não solto isso por nada, porque eu sei em quem tenho crido. Meus irmãos, a cruz de Cristo nos dá uma nova dinâmica de vida e ela nos garante a vida do porvir, que é a vida eterna. E a decisão que você fizer em relação a Cristo vai resolver onde você vai estar na eternidade. E como eu disse, hoje é dia de salvação. Enquanto estiver respirando, tem jeito. Hoje é dia de salvação, meus irmãos. E para concluirmos aqui, quão maravilhosa é essa mensagem. Quão maravilhosa é a mensagem da cruz. Quão reconfortante é nós sabermos que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Quão bom é nós termos essa convicção, porque a esperança da vida eterna, ela é uma convicção, uma certeza que nós temos. Mas a vida exige que nós tenhamos prioridades. Todo ser humano, ele faz escolhas. E eu pergunto aqui, qual que é a posição que a cruz de Cristo ocupa em sua vida? Qual que é a posição que a cruz de Cristo ocupa em sua vida? Vimos a mensagem, somos pecadores, somos amados, há um só caminho, muda a nossa maneira de viver e nos garante a vida eterna. Como que essa mensagem da cruz, ela tem sido no seu dia a dia? Como você tem se comportado? É uma escolha, é uma decisão. Segundo, hoje Deus está oferecendo perdão e uma nova vida. E o que você tem que fazer? Eu já disse, ninguém vai poder chegar perante Deus e dizer que não sabia o que tinha que fazer, porque todo mundo foi alertado diversas e diversas vezes. Fabrício, o que eu preciso fazer? Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Arrepender não é sentir remorso, sentir culpa, não é você... não vou fazer mais, amanhã está fazendo de novo. Não é você, agora eu estou arrependido, mas já está planejando amanhã o que você vai fazer de errado. Arrependimento é quando o nosso coração ele se entristece por causa dessa ofensa. Quando nós entendemos o preço do pecado, Jesus morreu na cruz. Nós precisamos arrepender, precisamos crer, ter fé em Jesus Cristo. E fé, meus irmãos, não é um pensamento positivo. Fé não é um ritual que a gente vai fazer. Fé aqui é a convicção que nós somos maus, Deus é bom e sem Jesus nós vamos para o inferno. Fé é a gente ter certeza dessa verdade revelada. É o Espírito Santo que revela a nós a justiça, o juízo e o pecado. Ele que nos convence do pecado, ele que nos convence da justiça e ele que nos convence que vai ter um tribunal e que nós vamos ter que prestar contas. Então arrependa-se dos seus pecados. Se eu fosse você e tivesse essa dúvida, não ia deixar para amanhã. Não deixe para amanhã. Não vá para sua casa com essa dúvida se você é salvo ou não. Segundo, o que eu preciso fazer, Fabrício? Arrepender dos pecados e confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador
e Senhor. Jesus não é salvador de quem ele não é Senhor. Tem muitas pessoas querendo Jesus como salvador, mas não querem ele como Senhor de suas vidas. Tem muitas pessoas que querem a salvação, mas não querem se submeter ao senhorio de Cristo. E principalmente na cultura ocidental, falar Senhor, a pessoa perdeu esse sentido. É importante a gente frisar bem. Arrependa-se dos seus pecados e se submeta a Cristo. Agarre-se aos méritos de Cristo. Nós não temos méritos, mas nós devemos agarrar os méritos dele, de Jesus Cristo, e falar: Deus, eu me chego ao Senhor não por ser bom, eu sou mau demais, mas eu estou aqui por causa do sangue do teu filho que foi derramado por mim naquela cruz. Por isso que eu tenho coragem de orar ao Senhor: perdoa dos meus pecados. Por causa de Jesus Cristo, Deus, transforme a minha vida. Deus, eu não estou sentindo nada no meu coração, mude meu coração e me incomode. É o Espírito Santo que faz isso. Às vezes você está assim, nota entrando no ouvido e saindo no outro, misericórdia pela sua vida. Mas ore a Deus pedindo: Deus, que eu não venha sair daqui da mesma forma que eu entrei. Deus, mude meu coração, me incomode, transforme. E se submeta ao senhorio dele. Isso significa que você está pronto para obedecê-lo e segui-lo. E por último, que nós vivamos, como diz a clássica canção: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Meus irmãos, que essa seja a realidade nas nossas vidas. Que nós amemos, que Deus ele mude nosso coração e nos direcione e nos fortaleça para que a cada vez nós amemos mais a mensagem da cruz, que nós a proclamemos e que nós possamos chegar no dia e trocar toda essa vida em submissão ao senhorio de Jesus Cristo por uma coroa que é a vida eterna com o nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé?